Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade naquele assunto do sistema límbico. O sistema límbico, ele corresponde dentro do nosso cérebro o sistema que ele é o mais honesto, ou seja, é o sistema que não deixa a pessoa mentir. Às vezes ele quer mentir, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o sistema límbico, eu até apelidei ele, como eu já disse, né, como X9. X9 é aquele que entrega, quando muitos já estão sabendo, mas estão tentando assim, esconder as coisas, o sistema límbico ele vai lá e deda. Isso mesmo, ele entrega as situações. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês de como o sistema límbico ele pode entregar quando a pessoa está tendo alguma reação anormal. Existe algo que nós fazemos, às vezes inconsciente, que é este gesto aqui, ó. Vou repetir, é cerrar os olhos, né? O que significa esse gesto? É um gesto de desacordo, consternação, é um gesto de descrença. Quando alguém chegar à sua frente, você estiver falando e essa pessoa fizer esse gesto, pode saber que essa pessoa não está acreditando muito o que você está falando, não. Ou às vezes ela está desconfortável. Isso acontece muito em relacionamentos, que às vezes está ali o esposo e a esposa discutindo, né? E a mulher começa a falar, e o marido faz esse gesto. Ai, meu Deus. Ou o contrário, às vezes o homem está falando e a mulher não aguento mais isso. Ou seja, ela está cerrando os olhos. Este é um gestual que, por exemplo, se você observar de longe pessoas conversando, você já sabe que aquela pessoa que fez esse gesto, ela está em desacordo com o que está acontecendo ali. Quem faz isso, esses movimentos, é o nosso sistema límbico, porque ele acaba fazendo que você promova uma leitura de quem está de fora. Só que isso acontece automaticamente, como você encostar a mão na testa, na nuca, às vezes coça o rosto. Isso são movimentos involuntários que você não está planejando fazer, mas você acaba fazendo porque o sistema límbico, que é ligado ao sistema nervoso, ele acaba te impulsionando a ter gestos. E você que está lendo, observando, né, tentando decodificar o que a pessoa ali está falando através do gestual do seu corpo, ou até mesmo através ali do seu silêncio, você vai perceber muitas coisas. E eu volto a dizer, pare de ver, comece a observar as pessoas e muita coisa vai mudar. E nessa aula nós iremos falar de situações de conforto, desconforto e pacificadores. Conforto, desconforto e pacificadores. São gestos primordiais para quem quer fazer uma boa leitura corporal e comportamental. Então preste bastante atenção nessa aula aí, tenha paciência, tente pegar aí os mínimos detalhes que você vai ver que vai lhe ajudar muito na leitura corporal. Mas eu não quero ser muito técnico aqui para você ficar um pouco confuso com palavras difíceis. Então nós vamos direto ao ponto sobre o conforto, desconforto e os pacificadores. Uma situação de conforto é quando você tem um bem-estar, alguma coisa assim agradável. O desconforto, todos nós sabemos que são situações desagradáveis. Vou te dar um exemplo, talvez você não tenha muito contato com seu vizinho. E você não quer muito papo com seu vizinho, você acha ele chato, ele coloca o som muito alto, aquela coisa toda. Só que você conhece ele assim, nem que seja de vista. E chega uma outra pessoa e fala assim, você conhece a pessoa que mora aqui do lado? Você sabe se ele é um rapaz moreno, alto? Você sabe que é, mas você não quer dar essa informação porque você não quer misturar muito ali com seu vizinho. E você diz para a pessoa assim, não conheço. Normalmente a gente não faz isso, porque o nosso cérebro límbico, ele vai acabar entregando. Uma das situações de desconforto em dar uma palavra, uma resposta ali,
que não é aquilo que a gente queria fazer, porque na verdade você conhece seu vizinho, você está falando não porque você não quer entrar muito em detalhes. No caso das mulheres principalmente, sabe o que acontece? Aqui no pomo de Adão ou nessa covinha que tem no pescoço, normalmente a pessoa fala não, logo após vem uma atitude pacificadora. Nós estávamos falando de desconforto, né? Ela teve um desconforto ao ter que falar que não conhecia o vizinho, mas ao mesmo tempo o corpo dela pode querer se manifestar. E para pacificar o corpo, para tranquilizar o corpo, ela leva a mão aqui no pomo de Adão. Ou aqui mesmo nessa fenda, né? Algumas pessoas falam pombo de Adão, mas é pomo, P-O-M-O, pomo de Adão. Coloca a mão. Se a pessoa tiver um colarzinho, normalmente ela fala assim, ah, não conheço, e começa a segurar aqui no colarzinho. Por que ela está fazendo isso? Ela está pacificando o seu corpo para que ele não transmita realmente que ela está mentindo. Então comece a observar as pessoas ao conversar com elas, se elas estão tendo estas reações. O homem, por exemplo, quando acontece uma situação parecida, ao invés dele só tocar aqui, ele costuma tampar com a mão o pescoço, ele tampa aqui com a mão, e isso às vezes dura segundos, tampa com a mão, tira. Outros começam a querer buscar ventilação. Homem, por exemplo, se tiver de terno, começa a pegar no nó da gravata e mexer no nó da gravata, faz assim no pescoço, como se estivesse buscando a ventilação para o corpo. Porque a partir do momento que você está desconfortável, você começa a sentir um calor excessivo. E você quer o quê? Se tranquilizar. Então, quando você vê alguém fazendo esse movimento, puxando a gola da camisa, mexendo na gravata, é porque alguma coisa está incomodando essa pessoa. Se a pessoa estiver colocando a mão aqui no pescoço por várias vezes, principalmente quando você citar algum assunto, você vai ver que tem alguma coisa errada. Joey Navarro, o ex-agente do FBI, ele conta um caso que eu achei bastante interessante, que é um homem assassino, criminoso, muito perigoso. Ele fugiu e eles desconfiavam que ele estava escondido na casa da mãe. E eles chegaram ali, bateram na casa, a mãe veio atender, eles se identificaram e falaram para aquela senhora: a senhora está escondendo o seu filho aqui na sua casa? E aquela mulher disse assim, não, de jeito nenhum. Levou a mão na garganta. Ele já observou esse sinal. Entrou, começou a conversar com a senhora e disse assim, existiria uma possibilidade, caso ele pedisse para a senhora, para se esconder aqui? E aquela mulher disse assim, mesmo que ele pedisse, eu não deixaria. E voltou a mexer ali no pomo de Adão. Olha só, durante a conversa, eles observaram, os agentes, que ela ficava tranquila, gesticulava normal, mas a todo momento que falava se o filho estava na casa, ela levava a mão aqui. E aconteceu isso por 3 vezes. E eles tiveram a certeza que aquele filho estava naquela casa. E eles pressionaram ela e ela entregou. Realmente ele está aqui escondido. Entenderam? Olha só, um gesto, uma leitura corporal fez com que eles descobrissem que aquele homem estava escondido naquela casa. Você que vai lidar com o público, seja em qualquer área, se você é um investigador, se você trabalha no comércio, se você é um terapeuta, o cliente vai até você, você faz perguntas às vezes desconfortantes e ele, naquele momento daquela pergunta, ele começa a levar a mão ali no pescoço ou tenta tampar ali o pescoço todo, tentar buscar aliviar o calor. Saiba, todas essas reações, quem está fazendo é o sistema límbico, que é essa parte do nosso cérebro que, mesmo você falando não, ele acaba dando uma resposta sim. E se você estiver observando, você vai conseguir pegar essas coisinhas aí. Um outro sinal, preste bem atenção nele, que é esfregar a testa, passar a mão assim. Isso é sinal de desconforto. A pessoa está desconfortável. Então a observação, ela conta muito nesse momento,
você está conversando com a pessoa, quando chega num determinado assunto, ela leva a mão e faz assim, ou seja, está entregando que tem algum desconforto ali. Às vezes, eu vejo, né, aqui no consultório, como eu sou terapeuta, eu falo com a pessoa sobre vários assuntos e ela fica ali normal. Quando eu toco em determinado assunto, ela faz, pois é assim mesmo, ou seja, está desconfortável com aquela situação. E ali eu posso abordá-la com outros argumentos para tentar ajudá-la. Um outro gestual, tocar o rosto com as mãos, né, aqui a bochecha, é outro sinal que a pessoa está desconfortável. É por isso que eu digo, são tantos sinais, mas não são tão difíceis de pegar. Você tem que observar. Por exemplo, o que eu vou fazer agora, talvez você já fez ou viu alguém fazendo. Quando você está desconfortável, ou está ansioso, ou está nervoso, normalmente a gente faz isso aqui, ó. Não é mesmo? Você já fez isso? Você fica com as bochechas infladas para poder tentar liberar aquele estresse que está dentro de você. De repente o chefe chegou, falou alguma coisa contigo e você faz. Na verdade é como se estivesse dizendo assim, que saco isso, né? Isso acontece no dia a dia. Você está, por exemplo, no seu comércio, está atendendo alguém e você começa a falar demais, mostrar as coisas e do nada você vê a pessoa fazer assim. Ou seja, ela já está estressada com aquilo. Você está fazendo uma palestra, você vê algumas pessoas fazendo este movimento de inflar as bochechas e soprar, a pessoa está estressada. Ou até mesmo, né, os terapeutas, os psicólogos, os TRGs aí, os psicanalistas, se você estiver atendendo alguém e você vê que a pessoa fez esse movimento, ela está com um nível de estresse elevado. Então preste bastante atenção. E detalhe, a maioria das pessoas fazem isso sem perceber. E se você for um bom observador, você vai ver que a pessoa está num nível de estresse muito grande. Quem faz isso? O nosso sistema límbico. Porque o sistema límbico, como já foi falado, ele serve para congelar, lutar ou fugir. Ou seja, ele tem essas três funções e às vezes este movimento é uma fuga. Você não queria estar ali naquela situação de estresse. E quem fez isso? O seu sistema límbico. Então observe, porque o sistema límbico ele entrega as pessoas quando elas estão desconfortáveis. E este movimento, o movimento de mexer aqui, passar a mão no rosto, na testa, colocar a mão aqui, todos eles são pacificadores. Quando você toca na sua pele, é como se você estivesse passando a mão na cabeça dizendo assim, fica calmo, fica tranquilo. Todos esses movimentos significam que você está querendo pacificar, tranquilizar o seu corpo. Mas você que é um especialista em leitura corporal e comportamental vai estar vendo isso com outros olhos, vendo que a pessoa está manifestando algum desconforto. É claro que eu não estou falando aqui do conforto, porque o conforto é bem-estar. Você observa a pessoa, por exemplo, chegou num ambiente, ela senta, fica à vontade. Este movimento você já sabe que são movimentos de bem-estar. A pessoa está tranquila, sorridente, está de boa. A pessoa está tranquila, então isso aí é muito bom. Mas vamos falar mais dos desconfortos, porque são os desconfortos que trazem para nós realmente boas leituras do que pode estar acontecendo aí com a pessoa que está à sua frente, seja em qualquer lugar. Um outro movimento de desconforto seguido por uma reação do límbico aí, que é a limpeza de pernas. Elias, o que é isso, essa limpeza de pernas? Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender perfeitamente. Olha só, um tempo atrás eu estava conversando com uma mocinha de 17 anos, ela fazia tratamento comigo e eu comecei a falar sobre vários assuntos, sobre o tempo desperdiçado, incentivando ela a fazer boas leituras. E eu me lembro que eu perguntei para ela assim, você faz uso da leitura diariamente? Ela, sim, muito. E eu disse, mas você pega em livros mesmo?
Você tem literaturas que você possa pegar, folhear? E ela disse assim, sim, Elias. E eu falei, quanto tempo você gasta lendo livros? E ela disse, livro mais ou menos de 10 a 20 minutos. E eu disse assim, mas que tipo de leitura que você faz? E ela disse assim, eu leio muito na internet, eu vejo muita coisa na internet. Até aí tudo bem, ela poderia estar vendo um e-book, vendo livros em PDF, né? E eu fiz a seguinte afirmação, antes que ela concluísse. Eu disse, leitura em rede social não é leitura saudável. Então, se você fica muito tempo, passa muitas horas no Facebook ou no Instagram, isso não é saudável para você. Quando eu comecei a falar do Instagram e do Facebook, eu percebi que ela começou a fazer esse movimento aqui com os ombros. Sabe esse movimento aqui? É porque ela estava com as palmas das mãos ali nas pernas, nas coxas, fazendo como se fosse uma limpeza das pernas. Mas na verdade, sabe o que estava acontecendo ali? Ela ficou incomodada porque ela sabia que ela passava horas e horas no Instagram e no Facebook. E as mãos dela começaram o quê? A suar. E ela começou ali a esfregar as pernas. Este foi um movimento muito característico de quem está incomodado. E o pacificador qual é? Limpar as mãos. E esse movimento, às vezes a pessoa está sentada numa mesa, você não vai ver ela limpar as mãos ali nas pernas, mas você vê o movimento dos ombros, tá vendo? É como se eu estivesse limpando, você está vendo que está acontecendo alguma coisa. Então você fica observando e você vai ver se a pessoa está entregando. Essa moça entregou tudo aquilo ali para mim e eu disse para ela assim, você deve ler por dia mais ou menos aí umas 6 horas, né? Ela sim. E eu disse, mas você está lendo no Facebook e no Instagram, não é verdade? E ela disse assim, mais ou menos, e tocou aqui no pomo de Adão. Eu disse, mais ou menos, mas você disse que faz uma leitura todos os dias e não é tanto nos livros, que é de 10 a 20 minutos, você lê muito ali no Facebook e no Instagram, né? Ela disse, digamos que sim. Ela fez esse movimento 3 vezes, ou seja, ela limpou as pernas, que foi limpar as mãos, enxugar as mãos do suor, entregando que realmente ela fazia não coisas saudáveis ali no Facebook e no Instagram. Quando eu digo coisas não saudáveis, eu estou dizendo de coisas inúteis, fúteis, que não vai acrescentar em nada. Com esta leitura, eu pude ajudar aquela jovem, porque eu percebi que ela era viciada em rede social. Se eu não faço essa leitura, se eu não acompanho, se eu não observo o que estava acontecendo, provavelmente eu não saberia. Estão entendendo como você consegue desvendar as coisas através de gestos, do comportamento da pessoa? Que nem sempre o que ela está te falando é o que realmente ela quer fazer com o corpo. Tem pessoas que dizem assim, eu estava o tempo todo lá embaixo. Quando é assim, a pessoa tem que apontar para baixo. Às vezes o límbico dela engana, ela diz assim, eu fiquei o tempo todo lá embaixo. Eu fiquei o tempo todo lá embaixo e está apontando para cima. Por quê? Ela tenta mentir, mas o corpo fala outra coisa. Observe, pare de ver e continue observando. Você vai ver que muitos gestos vão te dizer muita coisa. Você tem que aprender a cada dia usar estes pacificadores ao seu favor. Então, para terminar essa aula, eu vou colocar para vocês aqui alguns itens que você tem que observar muito e você vai se tornar um grande especialista em leitura corporal e comportamental através destes pacificadores. Vamos lá? O primeiro item que eu quero falar com vocês é que vocês devem reconhecer os comportamentos pacificadores no momento em que eles ocorrem. Ou seja, naquele momento que está ocorrendo, você tem que aprender a identificar e reconhecer, né? Eu apresentei aqui antes alguns pontos, algumas reações, né, dos principais pacificadores.
Mas à medida que você vai fazendo um esforço conjunto de tudo isso, você vai detectando outros sinais comportamental da pessoa, corporal. Aí vai ficar muito mais fácil para você detectar nas outras pessoas, tá bom? Vou passar para você aqui mais uma dica de como usar estes pacificadores. Você tem que estabelecer, na verdade, um comportamento pacificador padrão de cada pessoa. Porque se você estabelecer como essa pessoa funciona, você dessa forma vai conseguir observar qualquer tipo de alteração de frequência ou intensidade nos comportamentos pacificadores dessa pessoa. E assim você vai poder agir de acordo com estes sinais. Uma outra dica é, ao ver uma pessoa fazer um gesto pacificador, pare e se pergunte: o que levou essa pessoa a fazer isso? Por que ela fez esse gesto? Por que ela está agindo assim? Na verdade, o fato do indivíduo, a pessoa estar ali se sentindo desconfortável com alguma coisa, isso quer dizer que o seu trabalho como coletor de inteligência não verbal é descobrir que coisa é essa. Por que a pessoa está agindo assim? Entender os comportamentos pacificadores quase sempre são usados para acalmar uma pessoa depois de um evento estressante. Ou seja, a pessoa tem um evento ali estressante, ela usa um gesto pacificador para acalmar. Assim, como princípio geral, você pode supor que um indivíduo ele exibe esses comportamentos pacificadores por algum motivo. Ele tem algum motivo, algum evento estressante que fez essa pessoa agir desta forma. E também a capacidade que você tem que adquirir ao longo de estudos, de observação, de vincular um comportamento pacificador ao estressor específico que causou, pode ajudar você, como um bom especialista aí, a entender melhor a pessoa com quem você está conversando, com quem você está interagindo. Essa capacidade ali de vincular esse comportamento vai ajudar muito, mas muito mesmo, porque vai lhe dar uma confiança, uma certeza do que você está lendo. Em certos casos, você pode até dizer ou fazer algo para ver isso, se causa estresse à pessoa. É como se fosse uma provocação. Você provoca a pessoa, fala algo para ver se ela vai ter alguma atitude, algum comportamento pacificador. E comece a observar qual parte do corpo a pessoa usa para executar um comportamento pacificador. Isso é significativo porque quanto maior o nível de estresse da pessoa, mais ela vai estimular o rosto ou o pescoço. Lembre-se, para a gente terminar essa parte, quanto maior o estresse ou desconforto, maior a probabilidade de acontecer comportamentos pacificadores. Então, a cada momento que você ver situações de estresse, isso vai aumentar muito a possibilidade, a probabilidade da pessoa ter movimentos de desconforto. E olha que a gente falou aqui de pescoço, de rosto e um pouco ali das mãos nas pernas. Mas tem outros e aos poucos você vai pegando aqui dentro das nossas aulas. E que fique bem claro, o nosso sistema límbico ele tem a função de congelar, fugir ou lutar. A partir do momento que você aprendeu essas 3 regras aí do límbico, que é congelar, fugir ou lutar, você vai conseguir decodificar a leitura não verbal da pessoa. Isso é maravilhoso, entender o que a pessoa está pensando sem te falar nada, através do seu gestual. Então nós vimos aqui que o nosso sistema límbico, mais conhecido como mamífero, ele tem uma grande importância dentro da leitura corporal e comportamental, e observe os pacificadores, os sinais que a pessoa usa para se acalmar do estresse que ela está passando.